Senhor? Ok. Livro de Juízes, querido, capítulo 11, verso de número 1. Juízes é o Antigo Testamento, né? Ok, olha aí, ó. Se você trouxe o teu dízimo, querido, por favor, agora, Deus te abençoe, tua oferta, teu dízimo, teu sacrifício aí, Deus te honre. Por favor, deposite aqui em nome de Jesus, né? Hoje pela manhã, nós temos ali, querido, me perdoe, eu esqueci o nome dos irmãos, lá da Vivar. Nome? Olivânia, tá? Eles estão aí com a gente nessa manhã, estamos namorando algum projeto junto aí, que Deus abençoe vocês, tá? Grandemente em nome de Jesus. Ok? Os demais da casa, né? Graças a Deus. Ok. Livro de Juízes, capítulo 11, verso de número 1. Olhando para esse texto, querido, eu queria falar sobre 3 poréns que eu encontro na Bíblia. E depois eu quero falar sobre um 4º porém. Os 3 primeiros porém são negativos. E o 4º porém é um porém positivo, um porém de mudança, um porém de vida, um porém de esperança. Esse texto que eu quero ler com você, fala de Jefté. Esse homem, né, ele é um homem que a Bíblia vai dizer que ele é valente, que ele é valoroso, porém, ele tem um problema. Todos nós que estamos aqui, você, você tem um porém na tua vida. Certamente você tem um porém na tua vida. Esse homem, veja, era valente, era um homem valoroso, um homem de guerra, mas ele tinha um porém. Quem sabe você diga assim: pastor, lá na minha casa, olha, meu marido é 10, meus filhos são 10, porém, eu tenho esse problema. Quem sabe você diga o contrário: olha, lá em casa, tal, porém, meu marido não serve a Deus, porém, eu tenho um problema. Todos nós, você tem um porém na tua vida, eu tenho um porém na minha. Como vencer esse porém? Como nós vamos fazer para vencer esse porém na nossa vida? Veja o que diz o texto aí, ó. Juízes, capítulo 11, né? Você está comigo aí? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém? Todo mundo no amém? Ninguém na misericórdia? Não, nós temos aqui a irmã, me perdoe, minha irmã, o nome da irmã ali. O seu, irmã? Não, essa aqui? Stephanie e o Igor. Dona Stephanie, Deus te abençoe, que você seja bem-vinda aqui, que você volte sempre, que você se sinta em paz. Alguém acha a Bíblia no livro de Juízes aberto para a irmã Stephanie ali? Tá no data. Olha, esse povo aí, agora nós temos o Ministério de Mídia, tá? Que está muito bem servido, tá? Em nome de Jesus. Tá? É uma bênção, a igreja está uma bênção, nós estamos voando agora em nome de Jesus. Olha o que diz o texto aí, Juízes 11, 1, depois você pode sentar. Era então Jefté, o gileadita, olha a qualidade, valente e valoroso, repita comigo, valente e valoroso, porém, filho de uma... Qual é o porém desse moço? Ser filho de uma prostituta. Nesse contexto de vida extremamente negativo. Você pode sentar agora em nome de Jesus. Queridos, você vai ter que entender o contexto o porquê esse porém. Esse porém aqui é um divisor de água. Esse porém aqui é algo muito significativo na vida deste homem chamado Jefté. Esse homem, o nome dele em hebraico significa Deus abre o ventre. No grego, no hebraico, traduzindo para você, seria esse o nome. E como é que ele venceu? Em primeiro lugar, o texto diz, aí o próprio texto vai dizer que ele era uma pessoa valente.
Para você vencer o teu porém na tua vida, e seja qual for ele, você tem um ou você tem uns, mas você no mínimo tem um porém na tua vida. Esse porém na tua vida, para você vencer, como esse homem venceu, a primeira coisa, você precisa ser uma pessoa valente. E valente para quê, querido? Valente para não aceitar esse porém negativo na tua vida. Não sei qual é a tua história. A história desse homem aqui, ele não tem culpa, ele nasce. E ao nascer ele traz, porém, com ele esse negativismo, essa questão do porém, que é algo negativo, que é algo que no contexto de vida em que ele vivia, impedia ele. Se você ler o texto, você vai ver que ele teve que ir embora, ele foi rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, rejeitado pela família. Esse porém marginalizou a sua vida, escravizou a sua vida. Embora ele era um homem valente, mas isso fez dele algo ruim, fez para ele algo ruim. Valente você precisa ser para buscar a alternativa e saber que esse teu porém na tua vida não vai, não pode, não deve determinar a tua vida. Seja qual o porém que você tem. E eu estou falando para você nessa manhã que tem um porém. Agora você precisa ser valente para vencer. Você precisa crer. Você precisa saber que esse porém não pode determinar a história da tua vida. A tua história da tua vida, ela pode ser mudada. Amém? Dá para você dar um glórias a Deus? Esse porém na vida desse homem, eu quero que o meu pessoal ali, eu não sei quem está lá deles, ache para mim aí Provérbios 23, 7. Foi o texto em que a irmã Maria usou para nós no culto na Irmã Dora na sexta-feira, né? Sexta-feira passada nós tivemos um culto na casa da Irmã Dora, e esse foi o texto que a irmã Maria usou para nos trazer uma reflexão. Provérbios 23, 7. Olha o que está escrito nesse Provérbios 23, 7. Olha o que Jefté sentia, olha o que a palavra de Deus faz para nós. Porque como imagina no seu coração, ou uma tradução que diz alma, como você imagina, como você pensa, como você crê no teu coração, assim é. Come e bebe, te disse ele, porém no seu coração não está contigo. O que Provérbios está dizendo? Aquilo que você acredita de você mesmo, aquilo que o teu coração diz para você, se você acreditar nisso, você será assim. É isso que esse Provérbios está querendo dizer para nós. Nós temos nesse mesmo livro aqui de Juízes, não vá, mas se você voltar até o capítulo de número 6, você vai encontrar um homenzinho ali chamado Gideão. Gideão no seu coração, Gideão na estrutura familiar, no contexto em que ele vivia, eles plantavam, mas não podiam colher, eles plantavam, mas os amalequitas vinham e roubavam dele. Então naquele conceito de vida, de família em que ele era inserido, o coração dele dizia, você não é ninguém, você é o menor da tua casa, você nunca vai ser ninguém. Agora Deus vem para ele, olha para ele e diz, vá, você não é isso. Gideão, você é forte, você é valoroso e você tem força. E vai nessa tua força, porque você vai libertar Israel. Veja, ele, o coração dele, ele dizia, não sou ninguém, não consigo, não posso, não vou ser ninguém, eu sou o menor da minha casa. Isso é o conceito que ele tinha dele. Isso é o que a alma dele dizia para ele. Agora Deus vem, olha para ele e diz, esquece isso, você não é nada disso, você é forte, você é batalhador e você é destemível. Amém, querido? Qual é o conceito que você tem de você mesmo, querido? Aquilo que o teu coração imagina, você é. Se você se diz que não é ninguém, se você se diz que não é capaz, então você será assim. Mas saiba, não é isso que Deus diz para você.
Não é isso que a palavra diz para você. Você em Cristo, você é nova criatura. Você em Cristo é mais que vencedor. Você em Cristo é filho do Rei. Você em Cristo, querido, você tem a bênção do Senhor sobre a tua vida. E é isso que Deus pensa de você. Jetifé, seu coração, sua alma, seu contexto dizia: você é filho de uma prostituta. Ser prostituta aqui, querido, nesse contexto de vida, esse, querido, trazia maldição sobre a vida dele. Agora, o que pegava mais na vida de Jetifé, além de ser filho de uma prostituta, é porque ele não tinha um pai. Nesse contexto aqui, você não ter um pai era algo terrível. A ausência da paternidade, a ausência da figura do pai. Era o pai que abençoava, era o pai que estendia a mão direita para abençoar o filho. E ele, por não ter um pai e por ser ainda filho de uma prostituta, isso lhe trazia para a sua vida, acarretava na sua vida um monte de coisa negativa. Quem sabe esse seja o teu contexto de vida. Quem sabe teu pai foi ausente. Quem sabe a figura paterna para você, você tem dificuldade. Tem pessoas que até dizem que se Deus a ama como o pai a ama, elas dizem que Deus não ama, porque o seu pai não ama. Mas eu quero dizer para você que o Deus da Bíblia, Ele quer ser teu pai. E Ele é um pai presente, e Ele é um pai amoroso, Ele é o verdadeiro amigo. Ele é o verdadeiro amigo e Ele pode te suprir essa necessidade. E Ele pode, então, reverter esse porém na tua vida. Como, então, que esse homem, como que ele venceu o porém na vida dele? Como que você pode vencer o teu porém na tua vida? Ele vai dizer, querido, em primeiro lugar, que ele era valoroso. E o verso de número 29, olhe para o verso de número 29 aí. Algo muito importante, algo extremamente significativo para você poder reverter esse porém na tua vida. O verso 29 vai dizer que então o Espírito do Senhor veio sobre ele e atravessou ele por Gileade. Veja, ele foi tomado pelo Espírito Santo, ele foi envolvido pelo Espírito Santo, a mente dele passou a ser dirigida pelo Espírito Santo. Um homem, uma mulher, uma pessoa, um jovem, uma criança, cheio, tomado, diz que aqui o Espírito Santo veio sobre ele. Você pode ser valente e valoroso, cheio do Espírito Santo, você vai reverter esse porém na tua vida. O Espírito Santo vai te ajudar, o Espírito Santo é o Consolador, o Espírito Santo vai te dar força, o Espírito Santo vai te dar graça, e é através do Espírito Santo que você vai vencer esse teu porém, seja ele qual for. Esse porém não vai ser determinante na tua vida, o que determina a tua vida é a palavra de Deus sobre você. Amém, querido? Você pode aplaudir Jesus? Aleluias! Glória a Deus. Viram as páginas da tua Bíblia, você vai encontrar o livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1. Aí você vai encontrar uma outra pessoa com uma outra história de vida e com outro porém. Veja aí capítulo 1, no verso de número 2. Olha que porém, olha que dificuldade. Aqui você vai encontrar Ana. Diz assim no verso 2, todo mundo achou? Capítulo 1, 1 Samuel, verso 2. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, o nome da outra era Penina. Penina, Penina tinha filhos, tem uma vírgula e diz, porém Ana não os tinha. Qual é o porém de Ana? Não ter filho. Qual é o porém de Jetifé? Ser filho de uma prostituta e ausência de pai. Problemas distintos, problemas familiares, mas distintos. Aqui nós temos uma mulher que diz, leia esse texto e você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Ana tinha um marido que amava. Ana tinha um marido que sacrificava por ela todos os anos quando ia ao templo. Um marido que disse, Ana, eu não te sou melhor do que 10 filhos. Então nós temos um marido que amava. Nesse contexto de vida, se a mulher não gerasse filho, ela poderia ser devolvida para a casa do seu pai.
A mulher que não gerava filho era uma mulher que estava debaixo de uma maldição. Olha que coisa terrível. Mas mesmo nesse contexto de vida, o marido de Ana a amava, mas mesmo ela tendo um marido compreensível, ela tinha um porém, lhe faltava algo, o não ter aqui, esse versículo que diz, porém Ana não os tinha. Esse não ter aqui, querido, essa frase não ter aqui, é aquilo que chama-se frase sintomática. Lhe falta algo, você não tem algo, está lhe faltando algo para você ser feliz. Você está aqui nessa manhã e você diz, Valdecir, a minha vida está quase certa, porém tem algo que não está no lugar. Pois é desse porém que Deus está falando com você nessa manhã. É esse porém que Deus quer preencher na tua vida. É esse porém que atrapalha você para ser 100% feliz. Ana tinha tudo para ser feliz. Nossa, nesse contexto de vida, imagina. Mas faltava algo para Ana. Faltava algo para ela. Ela queria gerar um filho, ela queria ter um filho. O que falta para você? Como ela venceu então, querido, esse problema? Você lê o texto e você vai ver que ela fez várias coisas para vencer o porém da sua vida. Eu quero destacar somente o que está no verso de número 11. Olha o que está no verso de número 11. E Ana fez um voto ao Senhor, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva me deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um voto com Deus, querido. Ela fez um propósito com Deus. Eu imagino a oração dela, Senhor, meu marido é um homem bom, Senhor, eu tenho uma casa boa, Senhor, eu venho cultuar o Senhor. Imagina, ela vai para o culto, ela vai para o templo, ela adora, mas dentro do coração dela faltava algo. Quem sabe você venha para o culto, você adora a Deus, mas no teu coração te falta algo para você ser plenamente feliz. E ela diz, Senhor, eu quero fazer um voto com o Senhor, eu quero fazer um propósito com o Senhor. Se o Senhor conceder isso que falta para mim, se o Senhor realizar, se o Senhor preencher esse vazio no meu coração, eu quero dar esse meu filho para o Senhor, e o voto é que eu faço, que ele vai te servir, e na sua cabeça não vai passar navalha, no cabelo, né? Ela fez aquilo que chama de voto do nazireu, não se cortava o cabelo. E o que Deus fez por ela? Deus concedeu o desejo do seu coração. Dá para você dizer um amém? O que eu estou dizendo para você? Qual é o teu porém? Vai para o teu quarto, faça um propósito com Deus, fale com Deus, diga isso para Deus. Agora, preste atenção. Não faça voto tolo. Deus não se agrada de voto tolo. Quando a Deus fizeres um voto, Eclesiastes 5:3, não precisa você ir. Quando a Deus fizeres um voto, não tarde em cumpri-lo, porque se você fizer, melhor que bote uma corda no teu pescoço, amarre numa pedra e te atire ao mar. Não faça voto tolo, não brinque com Deus. Se você prometer algo para Deus, não tarde em cumpri-lo. Faça a tua parte. E ela fez a parte dela e ela foi abençoada por Deus. Amém, querido? Dá para você dar uma salva de palma para Jesus? Veja. Veja. Mudando um porém, mudando um destino, mudando uma vida, mudando um contexto de vida, mudando uma situação de vida, uma situação de tristeza, de derrota, de desânimo, passa a ser uma situação de vitória, de alegria e de cumprimento de promessas de Deus na sua vida. Agora vá mais em frente no livro de Reis comigo, aqui você vai encontrar outro porém, e eu termino com esse, segundo livro de Reis, querido, capítulo de número 5, verso de número 1 também. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5.
Segundo livro de Reis, capítulo 5. Isso, verso de número 1. Quanto você acha aí? Eu tomo um gole de água aqui, em nome de Jesus. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5, verso de número 1. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia, Deus é bom. Veja, você achou? Amém? Diga amém comigo. Glórias a Deus. Aqui nós temos então um outro porém pejorativo, um outro porém apontando para um problema. Veja comigo aí. Naamã, chefe do exército da Síria. Querido, a Síria aqui é a maior potência, seria como os Estados Unidos. Esse homem é chefe do seu exército. Tinha o maior exército sob o seu comando, esse homem. Ele era chefe do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor. Aqui o seu senhor não é Deus, é o rei, tá? E de muito respeito, muito prestígio diante do rei, porque o Senhor lhe dera livramento ao rei da Síria. E este varão valoroso, porém, qual era o porém de Naamã? Lepra. Veja, nós temos Jetefé com um porém, nós temos Ana com um porém, nós temos Naamã com um porém. Qual é o teu porém? Qual o porém desse homem? Veja, um homem que era respeitado diante do seu rei, um homem que até usado por Deus ele era, porque o texto vai dizer que através dele, por ele, o Senhor tinha dado livramento à Síria. Um homem usado por Deus. Quer dizer que você pode ser usado por Deus, você pode ser filho de Deus, mas ainda há um porém na tua vida que precisa ser mudado. Nesse contexto de vida, você sabe a história da lepra. Se você não conhece, vai em Levítico, capítulo de número 13, que você vai encontrar isso. Era uma das maiores restrições da época, era você estar debaixo de uma maldição de Deus sobre a tua vida. Você teria que viver num leprosário, num lugar isolado, retirado. Se você estivesse na rua, era colocado no teu pescoço um sino, e aonde você passava, aquele sino ia batendo, anunciando que por ali estava passando um leproso. Olha o vexame, olha, imagine como é que era a vida de um leproso. E esse homem, embora um comandante de um grande exército, esse homem teve muitas batalhas na sua vida, mas tinha um porém, era derrotado na sua vida pessoal, era derrotado na sua vida íntima. Imagine ele tirando o seu paletó, seu casaco que eles tinham de guerra, né, e colocando na parede. E quando ele tirava aquele paletó, aquela casaca, ele botava na parede, ele olhava para os seus braços e percebia aquela lepra comendo os seus braços. Imagina como é que era a vida dele, chefe do exército, um grande homem. Aqui não é no tamanho, é em dignidade, é em respeito diante do seu rei. Era um homem usado por Deus, mas ele tinha esse porém, ele tinha uma lepra. Ia perder a sua posição de general por causa da lepra. Ele ia ter que passar a ser isolado. Ele tinha a lepra, que no Antigo Testamento é ligado a um pecado, então ele estava debaixo de um pecado. O leproso não podia se aproximar das pessoas. Por isso que quando você lê no Antigo Testamento e vai dizer que os leprosos chegavam e ficavam distantes, não se aproximavam de ninguém, não se aproximavam de Jesus, porque eles entendiam da lei e eles não podiam se aproximar. Mas mesmo assim, Jesus quebrava os protocolos e Jesus se aproximava deles. Jesus ia até eles, Jesus tocava neles. Imaginou aquele homem, aquelas pessoas ali, isolado, ninguém tocava, ninguém podia chegar perto. Agora vem Jesus e se aproxima deles. E Jesus toca neles. Quem sabe o teu porém nessa manhã seja um pecado. Quem sabe seja um vício. Quem sabe seja um pecado de internet, eu não sei qual é o teu porém. Veja, Jetefé foi livre, Ana foi abençoada,
esse homem foi abençoado. Por que você não pode? Você também pode. Deus quer tirar esse porém da tua vida. Como é que ele venceu, querido? Ele fez também muitas coisas. Eu quero apenas citar o verso de número 18, que está aí. No verso de número 15, aliás. 5:15, né? Só isso aqui, você vai encontrar um monte. Ele obedeceu, ele foi mergulhar no rio, ele ouviu uma simples criança, ele fez muita coisa. Mas esse verso de 15 aqui, eu acho que já está suficiente para você entender isso, para que Deus liberte esse porém na tua vida. Então voltou, aqui está falando dele, né, de Naamã. Então ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio e pôs-se diante de Eliseu e disse: eis que eu tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Até aí tá bom. O que ele está acontecendo aqui, querido? Ele reconhece a soberania de Deus. Ele entendeu que o Senhor é Deus e que Deus pode todas as coisas. É isso que você precisa fazer. É isso que você precisa pôr em prática. Veja, olhe para Ana o que ela fez, olhe para Jefté o que ela fez, olhe para Naamã o que ela fez e bote em prática. Se eles venceram o porém deles, por que você não vai vencer o teu? Por que eu não vou vencer o meu? Amém, querido? Eu quero terminar com esse texto agora. Eu estava ontem mais dormindo do que acordado, e a gente dorme com o celular lá, lendo a Bíblia, né? E eu escutei esse texto. Eu quero que o irmão coloque aí para mim, Lucas capítulo 11, verso 33 e verso 34. Lucas capítulo 11, verso 33 e o verso de número 34. Eu quero terminar com esse texto. Eu quero chamar aqui o Rubens e a Débora. Acertei, né, Débora? E a irmã Lute. Eu quero que a gente faça novamente, eu navegarei no oceano do Espírito. Lucas capítulo 11, isso, verso 33 e o verso de número 34. Olha porque que diz esse texto ali. Ó. Preste atenção no que diz esse texto. Ninguém acende uma candeia e põe em oculto, debaixo de um alqueire, mas no velador, para que todos os que entrem vejam a sua luz. Ninguém tem Jesus e pode esconder. Jesus vai ter que aparecer. Jesus é o candeeiro, Jesus é a luz. Agora olha o que ele vai dizer no verso seguinte. A candeia, a luz do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, ou outra tradução vai dizer mau, também todo o teu corpo será... O que Jesus está falando aqui? De que olho que Jesus está falando? Jesus está falando do olho da vida. Como você se vê? Se você se vê, se o teu olho é luminoso, se você se vê uma pessoa forte, valorosa e abençoada, assim você será. Agora, se você se olha e diz que não é ninguém, que é um fracassado e um derrotado, assim você será. Como que você se vê, querido? Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga como que você se vê. Como que o mundo diz que você é? Fale para a pessoa. Como que o mundo diz que você é? O mundo nos julga, o mundo fala mal da gente. Agora olhe para a pessoa com toda a fé no teu coração e diga, como Deus te vê. Amém? Glórias a Deus. Eu quero terminar com o Salmo de número 30. Salmos de número 30. Aqui é um porém, mas aqui positivo. Aqui é um porém de mudança. Se você quiser acompanhar ali, você pode acompanhar, tá, querido? Salmos de número 30, verso de número 5. Eu ouvi um testemunho de um irmão, querido, que ele passeou, ele estava depressivo, angustiado, ele estava pensando em tirar a própria vida. E ele diz que caminhou pela calçada durante o dia e ele pisou num chiclete
e ele pisou num folheto. E quando ele chegou em casa, ele foi tirar aquele folheto do seu sapato. E esse texto estava escrito, Salmos, Salmo de número 30, verso 5, só aumenta o versículo ali, Salmos 30, verso 5, esse porém aqui do Salmo 30, mudou a história da vida daquele homem que estava depressivo, aquele homem que estava pensando em se suicidar, aquele homem que tinha alguns porém na sua vida, mas os porém na vida dele era como de Jetifé, como de Ana, era como de Naamã. Agora hoje ele olhou para esse salmo e ele percebeu que existia outro porém. Tinha um porém de mudança, tinha um porém de esperança. E é isso que eu queria passar para você nessa manhã. Eu queria que você ficasse com esse porém, porque ali, porque a sua ira dura só um momento no seu favor, nesta vida. O choro pode durar uma noite, aquele mas ali tem uma tradução que diz porém. Então, o choro, a decepção, a tristeza, a angústia, a depressão na tua vida, ela pode durar uma noite, veja, mas tem uma vírgula e tem um mais, tem um porém ali de mudança, mas a alegria vem. Quando aquele homem entendeu isso, os porém na vida dele eram negativo. Ele disse, nossa, mas a Bíblia está dizendo que há um porém de mudança, há um porém de esperança. Eu posso estar no choro, eu posso estar na depressão, mas tem uma vírgula, não vai acabar aí, tudo vai passar, e eu sei que o amanhã vai ser de alegria. Dá para você dar uma salva de palmas para Jesus? Qual é o teu momento? Qual é o teu momento? Qual é o teu porém? Eu não sei. Mas Deus sabe. Agora Deus diz isso, não é o fim, mas a alegria vem pela manhã. Aquele homem olhou para aquele folhetinho e ele disse, nossa, essa vírgula ali, gente, a vírgula e o mais faz toda a diferença. É a diferença, é a mudança. Está dizendo que não é o fim. Está dizendo que o choro, que a tristeza até vão durar uma noite. A noite aqui é uma noite, não, é um tempo. Mas lembre-se, não é para sempre, porque existe um mais, existe uma vírgula. E a vírgula está dizendo, vai vir um novo tempo sobre você. Vai vir um novo tempo sobre a tua casa, vai vir um novo tempo sobre a nossa igreja, vai vir um novo tempo sobre essa cidade, vai vir um novo tempo sobre nós. Amém? Dá para você dizer glórias a Deus? Dá para você dizer eu creio em nome de Jesus. Fique de pé agora em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Eu vou dar um ok para os meus amados aqui. Deus abençoe, que você tenha uma excelente semana, que Deus te guarde. Medite nos textos que eu falei aqui e que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.